todo respeito aqui ao ministro Barroso, na minha visão, não são corretas, né? Primeiro dizer que o Supremo Tribunal Federal respeita, tem garantido a liberdade de expressão. Ora, tudo que o STF não tem feito nos últimos anos é garantir a liberdade de expressão. Eu não vou aqui repetir, não dá tempo, né, Thaís? Todos os casos de agressão à liberdade de expressão feitas no Brasil. O problema, né, o que fazia o grupo privado de WhatsApp daqueles empresários? Respeitou a liberdade de expressão? Não. Respeitou a liberdade de expressão do Marcos Sintra, do economista? Não. Respeitou a liberdade de expressão lá do Rodrigo Constantino, que aliás é um cidadão americano, está lá fazendo tratamento de câncer nos Estados Unidos? Não. Respeitou a liberdade de expressão, disse lá, olha, os casos são dezenas ou centenas. O deputado Marques, lá do Paraná, foi banido da internet por nada, por um banner de um evento em Nova York, respeitou a liberdade de expressão, e a revista, que era muito conservadora, tinha que ser desmonetizada, aí inventa alguma coisa aí para desmonetizar aquela revista, respeitou a liberdade de expressão? Não. Então, vamos lá, darei para citar casos e casos e casos. O Monark, esse que acho foi respeitado a liberdade de expressão dele, não. É evidente que quem está na guerra política, quem está no Fla-Flu, acha sempre que o outro lado tem que ser censurado mesmo. Então, nunca acha que censurar o outro lado é censurar. Só que a liberdade de expressão vale para um lado e vale para o outro lado. Então, censura é censura, que quer você goste ou quer você não goste. Né? Então, obviamente, isso não faz nenhum sentido aí, com todo respeito aqui, na carta do ministro Barroso. E eu imagino que ele mesmo saiba disso. Né? Acho que aí tem um compromisso institucional que ele acaba mantendo ali. Outra afirmação dele: as ações penais em curso observam estritamente o devido processo legal. Cá entre nós, né? O ex-presidente Bolsonaro tem foro por prerrogativa de função, então deveria estar sendo julgado aonde? O processo dele deveria ir para a primeira instância. Né? Nós tivemos o Canal Livre com o presidente Temer aqui, ele nos contou no Canal Livre que os seus processos, quando ele saiu da presidência, foram para a primeira instância, porque assim que é o devido processo legal. Né? E aí vai, a carta tem, não vou aqui detalhar mais, mas ela tem exatamente essa característica. Outra expressão, que a regulação das redes sociais foi feita de maneira moderada, determinando a remoção de certos conteúdos. Daí ele cita crimes graves como pornografia infantil, terrorismo, basicamente é isso. Não é? Só que ele esquece de citar o óbvio, né? Que além da pornografia infantil, do terrorismo, tem os crimes de natureza política. Não é? Porque ali tem os crimes, atentados, ameaças ao Estado Democrático de Direito. Então nós vamos ter plataformas digitais, as chamadas Big Techs, interpretando, né, do seu jeito, sabe-se lá de que jeito, se uma frase é ou não uma ameaça à democracia, ou uma grave ameaça à democracia, ou se é uma grave distorção de fatos relativos a, sei lá, o processo eleitoral. Então na verdade, nós temos uma espécie de censura privada descentralizada que ingressa em temas de natureza política, de opinião, chamados delitos de opinião, que jamais deveriam acontecer numa democracia. Se o Supremo tivesse, de fato, estabelecido uma distinção e me dissesse, olha, terrorismo, pornografia infantil, indução ao suicídio, isto vai ser objeto, né, do dever de cuidado, etc., dessa responsabilidade sistêmica nas plataformas, ok, ninguém divergiria disso. Agora, quando você entra nos crimes de natureza política, onde existe uma interpretação sobre aquilo que ameaça ou não a democracia, né, e a gente viu exatamente o que aconteceu nos últimos anos no Brasil com esses conceitos, bom, aí, obviamente, nós relativizamos a liberdade de expressão num terreno muito delicado, Então, imagina o seguinte, as plataformas vão ter que decidir se uma piada é ou não adequada, não é? Se uma crítica comportamental é ou não adequada contra essa ou aquela minoria. Vão ter que decidir se um discurso é muito agressivo com o Supremo Tribunal Federal, é ofensivo, portanto, possa ser configurado como uma ameaça à democracia. Porque se você, no Brasil, nos últimos anos, é isso, né? Se você faz uma crítica muito dura, nós tivemos o caso do PCO, para mim é um dos mais interessantes. Né? O PCO é um pequeno partido comunista. Ele fez uma crítica dura ao STF. Ele foi banido, foi censurado. Né? Sabe quantas pessoas leram o tweet do PCO? Umas 100 pessoas, das quais uns 90 devem ser militantes do próprio partido, os únicos que tem, né? Então, por que o PCO foi censurado? Ô, Chile, os outros 10 são ministros do Supremo, né? Enfim, olha, esse é o impasse brasileiro atual.